vamos dar início agora à nossa terceira aula, onde a gente vai detalhar um pouco sobre os tipos de tecnologia utilizados nos processos de automação bastante aplicados na indústria. Nós vamos ver esses 5 aqui e tentar detalhar um pouco sobre alguns deles que são os mais importantes. Mas esses 2 primeiros, que são o CLP, que é o controlador lógico programável, e o CNC, comando numérico computadorizado, a gente vai abordar ele de forma um pouco mais detalhada. E aí também nós teremos as células de manufatura, sistemas de manufatura flexíveis e linhas automáticas. Bem, o CLP, ele é um sistema eletrônico que executa algoritmos, operações de lógica, temporização, sequenciamento, contagem e aritmética. O CLP nós podemos também chamá-lo de um computador industrial. Vocês vão ver mais à frente que ele tem uma estrutura muito parecida com a de um computador, um desktop desses que a gente utiliza. Só que ele tem propósitos específicos, né? Ele é mais voltado para aplicações industriais. Então, a maneira como a gente vai interagir com ele é um pouco diferente da do nosso computador ou notebook. Mas se vocês observarem ali na imagem à esquerda, vocês vão ver que o CLP é o sistema de controle que nós vimos na aula anterior e ele interage com o processo, que é o que a gente quer automatizar, por meio das conexões para atuadores e por meio da realimentação de sensores. Essa realimentação vai chegar no CLP nas suas entradas digitais e as conexões para os atuadores elas vão sair do CLP através das suas saídas digitais ou analógicas também. E o CLP ele é capaz de realizar todos esses tipos de controle. Controle discreto e contínuo. Se discreto, a gente vai utilizar lógicas condicionais sequenciais. Se sistemas contínuos que são mais complexos de serem controlados, nós vamos utilizar os controladores lineares, P, PI ou PID, de acordo com as nossas necessidades. E se for um sistema contínuo e não linear, a gente vai ter que usar algumas aplicações mais avançadas, como algoritmos computacionais tipo a lógica fuzzy. A estrutura física de um CLP, como eu havia falado, ela é bastante parecida com a de um computador. Você vai ter uma memória programada, memória de programa, onde você vai fazer a interface de programação. Como funciona isso? Essa memória de programa é a memória onde será guardada a lógica de programação que o usuário vai implementar no CLP. Essa implementação, ela sempre é feita através de um software. Você imagina que você pega um CLP da Siemens. Então, junto com o CLP, vem o software de parametrização desse CLP, onde o usuário vai digitar lá a sua lógica de programação e depois vai enviar essa lógica para a memória de programa do CLP. O CLP vai fazer o processamento dessa lógica através da CPU e vai interagir com os módulos de entrada e saída, de acordo com o que foi pré-determinado anteriormente na lógica de programação. Se, no futuro, esse CLP tiver que ser utilizado em outra demanda, é simples, você vai simplesmente pegar um software, fazer uma nova programação, sobrescrever em cima da memória, em cima da já existente, e, se necessário, readequar fios ali entre as entradas e saídas do CLP, para que ele faça a sua nova ação. E essa capacidade de reprogramar o CLP ela é muito alta mesmo. Você pode fazer isso aí de maneira contínua, que você não vai chegar no limite, assim, a limite de extrapolar a capacidade de resetar essa memória. E mais algumas informações sobre o CLP. Ele é um dispositivo microprocessado. O que significa isso? Que ele trabalha com microcontroladores, que são justamente os microcontroladores onde você vai inserir a lógica de programação. Você tem uma capacidade de inserir, retirar, colocar de novo, apagar, isso numa quantidade muito grande de vezes. Então,
Esse dispositivo ele vai receber os dados da máquina ou processo que vai controlar por meio de entradas. Essas entradas são entradas analógicas, onde você vai receber sinais tipo temperatura, corrente elétrica, tensão elétrica, ou entradas digitais, onde você vai receber estados de equipamento, se está aberto ou está fechado, se está funcionando ou está parado, se está bloqueado ou desbloqueado. Ele recebe essas informações, processa de acordo com a lógica que o usuário implementou, e aí ele vai transmitir a informação para a saída, também de acordo com o que foi processado na lógica. Ele possui uma interface de programação, como eu já havia falado, que é o software do próprio fabricante. E essa programação, a maneira de se programar um CLP, ela não é livre, ela é normatizada. A IEC 61131 indica as 3 maneiras das quais nós podemos utilizar para programar um CLP. E são esses 3 tipos de linguagem: a linguagem ladder, a diagrama de blocos e funções e a lista de instruções. A linguagem ladder, ela é muito parecida com diagramas funcionais elétricos, onde você vai fazer a programação como se você estivesse desenhando um diagrama funcional daquela aplicação, funcional elétrico. O diagrama de blocos, você vai utilizar portas lógicas, como as portas lógicas básicas ali da eletrônica digital, a AND, a OR, a porta SHORT, onde você vai criar uma sequência de informações que vão atender a sua finalidade. Ou a lista de instruções. Essa lista de instruções, ela é uma linguagem assim de mais alto nível, porque ela se aproxima à linguagem humana, mas também ela tem critérios a serem obedecidos. E a partir dessa linguagem, onde você vai usar a linguagem BASIC ou o C, a linguagem de programação C, você vai atribuir as funções que o seu CLP deve executar. Desses tipos de programação, cada elas vão ter as suas finalidades, onde serão utilizadas, mas eu diria que a ladder ela ganha mais destaque em relação às outras na hora da implementação. A outra tecnologia é a tecnologia do CNC, que é o comando numérico computadorizado, que também ela se assemelha ao CLP, porém essa tecnologia ela tem um propósito mais específico, certo? Ela é basicamente utilizada em processos de usinagem, que seriam ali nas aplicações de tornearia, fresagem, de materiais. E ela trabalha da seguinte forma: ela também usa um programa onde o usuário vai transmitir as atividades que esse equipamento deverá fazer. Ele permite a mudança do programa, tornando a tecnologia flexível e apropriada para a produção de baixo custo e médio volume. É mais dinâmico para o processo de fabricação de peças e é um dos maiores desenvolvimentos para o uso da automação de máquinas para usinagem. Como eu falei, a usinagem são processos de fresagem ou tornearia. E existem... o CNC ele cai ali no campo das máquinas ferramentas, onde a gente tem basicamente 3 tipos de máquinas ferramentas: a de operação manual, que não seria uma CNC, a semiautomática e as automáticas. A gente vai ver um pouquinho mais detalhado aqui sobre elas. A máquina de operação manual, o operador ele deve estar o tempo todo atendendo a máquina. Ele vai lá, troca a peça, ele vai lá, calibra o passo de avanço da máquina, ele vai lá, tira e coloca o material que deve ser realizado à usinagem. Então, os tornos e fresadoras manuais, eles são máquinas ferramentas de operação manual. Eles não funcionam sem a ação direta e constante do operador. Já o CNC, que são as máquinas de operação semiautomáticas, elas não precisam da ação direta e constante do operador. Depois que o operador realiza a programação da função que a máquina deve executar, o trabalho do operador é basicamente tirar e colocar
o dispositivo que vai ser trabalhado pela máquina. Então, vocês imaginam que a máquina CNC ela deve executar a fabricação de um parafuso ou de uma peça mais complexa. Então, o programador ele estabelece essa programação, coloca a peça lá dentro e a máquina ela vai realizar todos os passos de acordo com o que foi programado. Ela vai utilizar a ferramenta certa, vai dar o passo de avanço no corte, a velocidade do eixo. Tudo isso é pré-definido no código fonte que foi programado nessa máquina. E aí, essa programação ela tem blocos de funções, justamente para isso, para definir como ela deve trabalhar em cada tipo de atividade que ela vai realizar. E os blocos mais comuns de comando que a gente tem na programação CNC são os preparatórios, que indicam o modo de trabalho. O posicionamento, que vai dar as orientações do eixo na posição X, Y e Z. Avanço e velocidade, que vai definir a velocidade do eixo e o avanço e recuo da peça de corte. E a identificação, identificar os objetos como ferramenta de corte. Então, você vai passar para a máquina qual tipo de equipamento de corte você vai utilizar. E miscelâneas, que são comandos auxiliares. Outra tecnologia também utilizada são as células de manufatura. Essa aqui é uma máquina automática que ela cuida de todo o ciclo por si só, inclusive a retirada e reposicionamento do outro objeto que será trabalhado, coisa que a CNC não faz. Essa aqui já cuida, ela já abrange todas as etapas do processo. Só pode processar peças similares com mesma dimensão, peso e forma, ou seja, ganha em flexibilidade do que vai fazer, porém perde na capacidade de produzir peças distintas. Produz peças com características similares, seleciona, ajusta e troca as ferramentas, carrega, fixa e descarrega as peças, ou seja, ela é capaz de realizar todas as atividades do processo de produção, sem a intervenção humana. A intervenção humana ela é feita apenas no momento da pré-definição da atividade, na programação do equipamento. Pronto, chegamos aqui ao início da nossa terceira aula. Na próxima aula, nós iremos ver um pouco sobre a questão dos sinais e a importância dele no aprendizado da automação industrial. Obrigado.